Olá, sou a professora Mari e venho trazer um vídeo de revisão da nossa semana de estudo, do dia 13 a 17/7. Bom, vamos estudar aí português, substantivos simples. A classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. Aí eu tenho gatos, telhado, luar, claridade, noite. Lembrando que já tem vídeo no canal sobre este assunto e nós conversamos nas aulas online sobre este assunto. Substantivo composto. Aquele que é formado por mais de um radical. Exemplo, flor de lis, guarda-roupa, passatempo, paraquedas, beija-flor, copo de leite. Substantivo primitivo. Aquele que não se origina de uma outra palavra da língua. Aquele que ocupa a posição inicial numa família de palavras. Lápis, laranja, círculo, disco. Substantivo derivado. O próprio nome já diz, deriva. É aquele que se origina de outra palavra da língua. Lapiseira, laranjada, circular, discoteca, medicina. Bom, em ciências, abordamos nas aulas online sobre a água no meio ambiente. O que é o ciclo da água? O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontecem com a água ao longo do tempo. Fases do ciclo da água: evaporação, condensação, solidificação, precipitação. Pessoal, vale lembrar que tudo isso a gente já estudou na nossa aula online. Evaporação é a passagem da água do estado líquido ao estado gasoso. Condensação é a passagem da água do estado gasoso ao estado líquido. Solidificação é a passagem da água do estado líquido ao estado sólido. Precipitação é a água que cai na superfície terrestre no estado sólido ou líquido. Bom, vamos revisar aí história. Os trabalhadores escravizados e o café. O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei Ventre Livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. Lembra que a gente ainda discutiu quais foram as consequências do fim da escravidão para o Brasil? Quais foram as condições de vida dos escravos após a lei abolicionista na nossa aula? Matemática. Fração. Os numerais que representam números racionais não negativos são chamados de frações. E os números inteiros utilizados na fração são chamados de numerador e denominador, separados por uma linha horizontal. Observem aí, ó, gente, o número que fica em cima, ele é chamado de numerador, e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Bom, observem o exemplo aí. O numerador e o denominador são os termos da fração. A parte pintada, ó, corresponde à parte de cima. E a parte não pintada é o todo. Lembrando, quem fica em cima é numerador e quem fica embaixo é o denominador. Nesta imagem, eu vou ler 1/8, tá?
Observem aí este outro exemplo. O número que fica acima do traço indica quantas partes do inteiro foram consideradas. Eu tenho uma imagem, tenho uma barra de chocolate cortada em 6 pedaços. Eu comi uma barra. Então, como é que eu vou representar? 1/6. Bom, vamos finalizar nossa aula com aí a revisão de geografia. As necessidades da população. Cada faixa etária da população brasileira apresenta necessidades que precisam ser priorizadas. Exemplos: crianças e jovens. Esse grupo de pessoas necessita de investimentos em educação, desde a educação infantil até a universidade, assim como na área da saúde. Os jovens necessitam de oportunidades de trabalho. O programa Jovem Aprendiz é um exemplo de programa do governo que incentiva as empresas a oferecer emprego para jovens que têm entre 14 e 18 anos de idade. Adultos. Esse grupo é composto de pessoas que se encontram em plena idade de exercer uma atividade profissional. Por isso, demanda a geração de empregos, além de cursos de capacitação profissional, a fim de que sejam preparadas para o mercado de trabalho. Essa parcela da população também requer investimentos nas áreas de saúde e habitação. Idosos. Investimentos na área da saúde, com maior oferta de médicos e hospitais, são necessidades importantes para esse grupo. Também deve-se garantir a aposentadoria para suprir suas necessidades básicas e a ampliação das opções de lazer, que proporcionem melhor qualidade de vida aos idosos.